Olha só essa matéria bem legal aqui. Veja que notícia boa para você que está devendo imposto, que está devendo MEI, que está devendo aí para o governo federal. Novo edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional permite quitar dívida ativa com até 100% de desconto. Veja as novidades para MEI e pequenos valores. Olha que coisa legal que apareceu aqui. Essa oportunidade está aberta aqui para você que precisa se livrar das dívidas, né? Então veja só, essa oportunidade de você fazer o acordo aí, ela vai até 30 de setembro de 2025, tá? Então você tem que ficar atento a isso daqui. Olha só, você pode ter aí boas oportunidades, desconto de até 65% no total da dívida, até 70% de abatimento para MEI, tá? Olha, entrada no mínimo de 6% e o saldo em 114 prestações. Olha só que legal, são quase 10 anos, né, amigo? Você pode pagar isso daí picadinho, com desconto, tá? Então não deixa de ver isso daí. E onde é que você vai ver se você deve? Onde é que você vai ver a sua situação? Eu vou deixar o link da matéria aqui, tá certo? Mas você já vai ver que você acessa esse portal aqui, ó. Regularize da Fazenda Nacional. É esse portal bem aqui, ó. Então você vai acessar, ó, regularize.pgfn.gov.br. Regularize Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.gov.br. Olha só, aqui você vai acessar e você vai entrar com o seu Gov aqui e já vai saber a sua situação. Se você não está conseguindo entrar no Gov, amigo, eu lancei um vídeo ontem aqui no canal, mostrando aqui como é que você vai acessar pelo Gov, tá? Tem gente que está tendo muita dificuldade, lançar uma camada a mais de segurança, então você tem que baixar um aplicativo, a coisa se tornou um pouco mais complicada, tá? Então, olha só os serviços que você tem aqui. Você já pode chegar aqui e pegar a certidão, ó. Você pode emitir a certidão da pessoa física e da pessoa jurídica para saber qual é a situação sua. Se não sair a certidão, é porque tem uma bronca aí. Então você já pode chegar aqui, ó, clicar aqui e consultar a lista de devedores, tá bom? Porque você já vai ficar sabendo aí se você tem alguma dívida. Você pode consultar aqui esse painel para saber se acaso você já fez algum acordo. É possível que você já tenha feito um acordo, amigo, mas você tem mesmo assim a oportunidade de fazer um novo acordo. Isso é muito legal para você, tá? E olha só, como eu disse para você, você tem a oportunidade de fazer essa transação aí, esse acordo em prestações, são 114 prestações, são quase 10 anos, eles vão cortar juros, cortar correção monetária. Aqui não é aqueles negocinho aí do que eles ficaram fazendo dos bancos, aqui não é Serasa limpa nome, amiga, aqui as coisas é real, são reais aqui, é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É muito importante que você acesse isso daqui e veja. E tem uma grande vantagem quando você faz um acordo nesses programas do governo, tá? O que acontece? Você, quando faz acordo e paga a primeira prestação do acordo, a primeira parcela do acordo, você já consegue pegar uma certidão negativa, tá? Essa certidão aqui, ó. Então você já consegue pegar uma certidão de regularidade fiscal. Isso aqui é exigido num monte de coisa. Então você pagando a primeira, você já regularizou. Ela vai dar positiva com efeito de negativa. O que isso significa? Positiva, que existe débito. Qual é o efeito de negativa? O efeito de quê? Que está tudo beleza, está tudo sendo pago. O efeito é de negativa, de que não existe. Existe um débito que está sendo pago. Então, o negócio é esse. É uma ótima oportunidade de você desenrolar aí as suas dívidas com o governo federal, tá bom? Então, não perca essa oportunidade.
E para você que está assistindo a nossa live aqui, eu vou colocar o link aqui da matéria para você ver aqui direitinho. Tem um link na matéria, tem um link do site, né? Então você já vai ver como é que está a sua situação. Vou deixar o link aqui, ó, para você saber como é que está a sua situação. Não deixa de ver, porque isso é importante, tá? Então você vai sair da dívida ativa federal. Isso daqui aparece até no Serasa, amigo. Então, quer ver, ó? Essa bronca sai até no Serasa. Vou mostrar para você. Então, você vem aqui, ó, nas dívidas aqui dentro do Serasa. Opa, no meu CPF. Você clicando aqui, ó, dívidas e pendências, já sai aqui, ó, se você tem alguma bronca aqui na Receita Federal. Olha, a sua ação na Receita Federal, a minha está regular. E a sua, como é que tá? Aí a pessoa vem aqui, doutor, eu olhei, tá, não devo nada para o Serasa. Tem gente que ainda olha aqui, ó, no início aqui, ó, onde aparece aqui, ó. Amigo, o Serasa é um site extremamente confuso. Eu tenho minhas dúvidas se eles não fazem isso para confundir as pessoas. Que você veja bem, aparece aqui, ó, o seu nome está limpo. Olha só, não está escrito aqui com todas as letras, mas aqui, eu venho aqui dívidas, eu tenho dívidas. Como é que o nome está limpo e pode ter dívidas, né? Então, alguma coisa aqui não está claro. Ou será que eu sou burro? Se eu venho aqui, ó, no meu CPF, é outro caminho aqui, eu vejo dívidas e pendências. Olha só, eu estou aqui com um protesto, ou seja, estou com uma pendência aqui. E aí, como é que alguém me explica isso daí? Por favor, alguém me explica isso daí. Então vamos aqui recebendo aqui os nossos amigos aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha só, Claudivan Viagens, doutor Ricardo, paguei minhas dívidas, mas consultei no registrado, ainda estou na lista negra, existe a possibilidade de sair? Existe sim, vou explicar isso para você. Entendi, doutor, como eu faço para resolver isso? Ah, faço uma análise do seu CPF. Agradecido, ótima semana. Lá no Serasa já puxei o extrato e tudo certo. Bacen também está tudo certo. Tem um rapaz aqui na internet que falou que meu nome está travado nos bancos. É, tem muita gente falando um monte de coisa, né? Vai lá, aquela letrinha, você vai comprar uma letrinha mágica, né? Tem um cara aí que ele ele fala para as pessoas que banco ninguém, que banco não acessa o Serasa, banco não consulta o Serasa. O cara tá mentindo para as pessoas, sabe? É claro que banco acessa o Serasa sim, amigo. É claro que banco acessa o Serasa. Eu falo e mostro, tá bom? Olha, isso aqui é o extrato de pesquisa. Cada vez que seu nome é consultado, ele vai entrando aqui, ó. Então veja só, ó, tem aqui, ó, consulta de crédito, tem aqui, ó, restaura crédito, tem aqui Banco do Brasil. Olha só, não é? O cara não diz BRB, o cara não diz que banco não consulta. Olha aí, ó. Isso porque é a minha, porque eu peço para tirar. Isso aqui a gente pode pedir para tirar. Enfim, vou explicar tudo isso hoje para vocês. Então vamos lá, recebendo o pessoal aqui. Tem uma dívida no banco, no cartão Bradesco, foi de 2018, já prescreveu, mas continua negativado. Aí não consigo fazer cartão. É, amigo, vamos explicar isso para você, tá certo? Mas antes eu queria mostrar mais uma matéria aqui para a pessoa aqui que às vezes ela tá doida para limpar o nome, né? Esses caras que prometem. Veja só isso daqui. TJDF manda remover anúncios de empresas que prometiam reduzir dívidas. Veja só, é aquela história que empresas veiculavam anúncios que se comprometiam com redução de 50 a 80% das dívidas, em especial financiamento de carro, tá? Isso daqui mandou tirar, o Ministério Público caiu de pau em cima. Por quê? Porque a grande maioria disso daqui é tudo golpe. Veja só, como uma pessoa vai falar que aquele anúncio da televisão reduzir 80% das suas dívidas de forma extrajudicial, se ele não sabe nem o que está acontecendo com o seu CPF, amigo? Então presta muita atenção
que eu vou dar aqui o caminho para você. Para você que está com dívida de carro, tá certo? Comprou o carro financiado e não está conseguindo pagar o seu carro. Então presta atenção nisso daqui que é importante para você entender. Primeira coisa que você deve fazer, a primeira das 3 coisas que você deve fazer. Primeira coisa que você deve fazer, você deve estar atento ao quê? Você tem que ver se realmente os juros que você está pagando é abusivo, tá bom? Juros no Brasil é alto pra caramba. Então a pessoa acha que é abusivo. Abusivo é aquele juros que está alto demais. Não, amigo. A abusividade dos juros é uma noção técnica, tá? Então entenda bem o seguinte: no Brasil, os juros flutuam entre o máximo e o mínimo praticado no mercado. Não existe tabelamento de juros no Brasil. Então, o que acontece? Às vezes você vai calcular os juros lá, então tá, sei lá, 14% ao mês. Esse juros não é abusivo. Apesar de ser caro, ele não é abusivo na acepção técnica da palavra de abuso. Se ele tiver entre o máximo e o mínimo, ele é alto, mas ele não é abusivo. Então, como é que você vai fazer para saber? Você vai no site do Banco Central e calcula os juros. Isso é muito simples e muito fácil. Ele traz a tabela lá e mostra isso para você. Então, veja isso antes de tomar qualquer atitude. Por quê? Porque esses caras ficam dizendo que vão fazer e acontecer, que vão diminuir os seus juros e acaba que não faz nada como não fazia, tá? Então, às vezes, os juros não é nem abusivo. Aí você entra na justiça e quebra a cara, você perde, tá? Não é porque você está entrando na justiça que você vai ganhar. Você pode entrar na justiça e perder. Aí você ainda vai ter que pagar as custas processuais e os honorários da outra parte. Então, é uma grana a mais que você vai perder. Então, veja só. A segunda coisa que você vai ter que fazer, amigo, antes de cair numa dessa, é contratar um advogado, tá bom? Não contrate empresas. Como é que você sabe se um cara é um advogado ou uma empresa? Advogado não usa nome comercial. Advogado não usa aqueles nomes que eles colocam aí, redução, empresa liberta crédito, e não sei o que, coloca esse tipo de nome, amigo. Isso aí é o quê? É para esconder alguma coisa ilícita. Por quê? Porque quem faz esse tipo de ação é advogado. Empresa não faz isso daí. E advogado tem o nome de advogado. Escritório de advocacia, ele tem o nome dos advogados. Escritório de advocacia, ele não pode usar o nome fantasia. Esses nomes aí que eles colocam é nome de gente, tá bom? Além do que, você deve fazer o seguinte: se você não sabe se a pessoa é advogado ou não, você vai no Cadastro Nacional, ó. Cadastro Nacional de Advogado. Você clica aqui, ó. Você vai aqui, ó. Você põe o nome do advogado aqui, põe o nome da OAB dele aqui e depois aperta pesquisar que vai aparecer o nome dele. Então você deve tomar esse cuidado sempre antes de contratar qualquer advogado. Porque advogado, amigo, não existe ninguém santo nesse mundo, né? Mas o advogado ele responde lá depois na OAB, pode responder até criminalmente. E ele não está a fim de perder a OAB dele, tá? E agora vem um terceiro conselho importante que eu dou para você que está aí enrolado com o carro e vai procurar esse tipo de profissional. Você vai seguir o que seu advogado falar, mas eu dou um conselho para você: não deixe de pagar as prestações do seu carro se você estiver podendo pagar. É claro, se você já não está podendo pagar mais, amigo, você ficou desempregado, não tem grana mesmo, não tem como pagar, né? Mas veja só, não deixe de pagar as prestações se você ainda está em condições de pagar essas prestações. Por quê?
Porque acontece o seguinte, amigo, se você não paga, você vai sofrer um processo de busca e apreensão, vão apreender o carro vai a leilão, tá certo? Então, sempre o seu prejuízo será maior. Aí você fala, doutor, e se eu pagar e depois se eu ganhar o processo, como é que fica? A empresa vai te pagar, cara, porque esses financiamentos de alienação fiduciária em garantia é feita por banco, tá? Então, o banco ele perde na justiça, ele paga o valor que ele perdeu. Não tem como ele correr disso, tá certo? O juiz bloqueia lá os valores da conta e, enfim, solta a teimosinha que vai lá buscar, mas eles não esperam nem chegar nisso. Quando você ganhou e o processo acabou, eles simplesmente pagam a condenação, tá bom? Então, fique atento nisso aí para não cair nesses caras aí, nesses malandros aí que oferecem aí coisas muito fáceis, tá bom? Boa sorte! Então vamos aqui respondendo aqui as perguntas aqui dos nossos amigos. Tem uma dívida no banco, cartão Bradesco em 2018, já prescreveu, mas continua negativado. Não consigo fazer cartão que seja administrado por esse banco. Por quê? Sou de Salvador. Beleza, Thelma, um abraço para o pessoal de Salvador. Olha, se o problema é só por essa bandeira, por esse banco, muda de banco, tá, Thelma? Agora, você tem que ver se realmente o valor lá está negativado, tá bom? Então, como é que você vê isso? Você vê isso no site do Serasa. Conta atrasada é diferente de conta negativada, Thelma. Você vai chegar aqui no Serasa, porque você chega aqui, ó, e aparece isso daqui tudo, certo? Isso daqui são dívidas que não estão negativadas. Então, se está aqui, isso aqui é o famoso limpa-nome, tá bom? Onde é que você vai ver se seu CPF está negativado? Você vem aqui, ó, no meu CPF, clica aqui no meu CPF, aí você vai vir aqui, ó, dívidas e pendências. É aqui que você vai ver se o seu nome está aqui negativado. Se ele tiver negativado ou se ele tiver protestado, cheque sem fundo, ações judiciais, é aqui que você vê. Então você vai clicar aqui e vai ver aqui, no meu caso não tem nenhuma dívida negativada. Você vai ver se tem aqui alguma dívida negativada. Se essa dívida está negativada depois de todo esse tempo, depois de prescrita a dívida, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai reclamar, tá certo? Você sempre deve reclamar antes. Você vai lá no consumidor.gov.br, faça uma reclamação contra esse banco que negativou o seu nome, tá? Porque dívida prescrita não pode ficar negativada. Aí, se acaso ele não tomar nenhuma providência, o que você vai fazer? Você vai processar esse banco por negativação indevida, tá? Você vai buscar um juizado especial cível, aquele juizado de pequenas causas, mais perto da sua casa. Você não paga nada, ele é totalmente gratuito na primeira fase, tá bom? Então você ainda pode ganhar os honorários, você ainda pode ganhar aí dano moral pela negativação indevida, tá? Tá aí o caminho para você limpar o nome, tá? Mas é o quê? Você tem que tomar as devidas atitudes. Tem gente que quer limpar o nome, mas não quer se mexer. Tá aí o caminho, é muito possível aí você resolver o seu problema, resolver essa pendência e voltar a ter crédito, tá? Você pode não ter crédito aí nessa empresa, mas pode ter em outra. E você deve também consultar o SCR, a famosa lista negra do Banco Central, para saber se está negativado essa dívida também, tá bom? E vamos aqui seguindo aqui com a nossa live. Marcos, doutor, recebi um e-mail da região administrativa CRA para pagar 3 anuidades em 30 dias, senão vai para a dívida ativa CADIM e cobrança judicial. Isso procede?
tenho 66 anos, não aceitaram devolver a carteira, por enquanto eu não pagar. Marcos, eu não sei se isso procede, você tem que ver lá lá no CRA, tá certo? Se realmente isso existe ou é um golpe. Se você pertence ao seu conselho, você tem que pagar a anuidade, tá bom? Então você tem que quitar isso lá, veja lá a possibilidade de você parcelar isso daí para resolver isso daí e você dar baixa na sua carteira. Então já não usa mais isso daí, né? Eu também sou administrador, amigo, e vou te dizer um negócio. O Conselho Regional de Administração nunca fez nada por nenhum administrador. Eu devolvi a minha carteira. Quando eu me formei em administração, fiquei todo feliz, peguei a carteira lá, né? É uma carteira vermelha, eu fiquei todo satisfeito. Agora eu sou administrador. O que fizeram pela gente? Nada, nada. Então, fui lá e devolvi. Falou, ó, pode ficar para vocês aí. Então, tem aí a Ana Paula Aguiar. Doutor Ricardo, estou devendo no Nubank e o Bank há mais de 1 ano e os juros estão muito altos e eu não consigo pagar, pois no momento não tenho condições. Será que tem algum problema? Será que tem algum problema eu estar desse modo? Sempre tem problema. Você está inadimplente, Ana Paula. Quando você está devendo, o credor ele pode protestar o seu nome, ele pode negativar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista e pode também entrar com um processo judicial, tá certo? Agora, o que acontece? Quando entra com processo judicial, o grande problema é que ele interrompe a prescrição. A dívida vai ficar lá por muito e muito tempo, tá bom? Eu não estou dizendo que ele vai entrar com ação judicial, depende muito do valor e da sua situação financeira, mas sempre é ruim você ter um processo judicial. Por quê? Às vezes você vai procurar um emprego, o credor vai lá, ele olha, porque olha mesmo, e você tem lá uma dívida, você está devendo, você às vezes está sendo executada, então isso acaba com o seu crédito, dá problema na hora de você arrumar um novo emprego, enfim. E além do que, você pode também ter parte do seu salário penhorada, né? Então, é muito chato tudo isso daí, Ana Paula. Então, vamos lá, Irene de Araújo. Boa noite, doutor Ricardo. Maravilhosas suas explicações. Gratidão. Obrigado, Irene. Claudivan Viagens. Doutor Ricardo, quem está na lista negra SCR, mesmo tendo pago, há possibilidade de sair? Claro que há, Claudivan. Quando você paga a dívida, amigo, não interessa se você pagou ela fazendo acordo ou pagando integralmente a sua dívida, o seu nome tem que sair de lá, tá bom? Não adianta chorar. Por quê? Porque o STJ já decidiu que o SCR, a lista negra do Banco Central, é um cadastro restritivo de consumo, tá? Ele se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Então você pagou a sua dívida, não interessa se você fez um acordo ou se você pagou integralmente a dívida, o seu nome tem que sair de lá. O que acontece muitas das vezes? Você devia, por exemplo, R$ 1.000. Aí eles fazem aquelas contas malucas, falam, Ricardo, agora você deve R$ 10.000. Mas se você me pagar aqui, às vezes 1.000, às vezes 2.000, tá tudo bem, tá tudo certinho. Aí você paga esse valor menor, eles jogam essa diferença lá no SCR, na coluna prejuízo. Isso é ilegal, tá certo? E como é que você faz para resolver isso? Amigo, basta procurar o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas mais perto da sua casa, tá certo? Mete um processo no banco que você ainda pode ganhar um dano moral que varia entre 3 a 5 mil reais. Aqui em Brasília não tem errada, tá? Já é jurisprudência pacífica, decisão pacífica do nosso tribunal. Pagou a dívida, o nome tem que estar limpo. Eles tiraram isso aí do nada? Não, tiraram da decisão do STJ. Já existe uma decisão do STJ, da ministra Nancy Andrighi, que diz claramente que é um cadastro restritivo de consumo. É claro que você pode perguntar para eles, vão dizer, nós não somos um cadastro restritivo de consumo, mas quem diz o que ele é e o que ele deixa de ser não é ele, é a justiça, no caso o STJ,
STJ já disse, já tem diversas decisões, tanto do STJ quanto dos tribunais inferiores a respeito disso. Então, pagou, o nome tem que ficar limpo, tá bom? E vamos lá. Olha aí, o Leonardo Sampaio tem uma dívida faz 10 anos, está na justiça, ele me bloqueou R$ 997. Ele não quer acordo de dívida de 2.500, agora eles querem R$ 13.000. Amigo, às vezes essa dívida era 2.500, mas há muito tempo atrás, há 10 anos atrás. Então, se for atualizar esse valor aí, ela vai aumentar bastante, né? E agora, o que acontece? Você tem que constituir um advogado para derrubar esse bloqueio aí. Não é pelo valor, é pelas consequências dentro do processo. Veja só, entenda bem uma coisa. Então, o credor entrou na justiça e ele executou um título que ele tinha contra você. Então, ele possivelmente tinha aí uma nota promissória, um cheque, um contrato. Então, quando você entra, o juiz já manda pagar. Quando você tem um título contra a pessoa, o juiz já manda pagar. E o que acontece? Quando o credor ele não consegue localizar você, quando também ele não consegue localizar nenhum bem para ser penhorado, o que acontece, amigo? A prescrição, lembra da prescrição? Ela começa a caminhar dentro do processo, porque antes do processo a prescrição vem caminhando, não é isso? Já falamos que a prescrição aqui da dívida bancária é 5 anos, então ela vem prescrevendo aqui, vem caminhando. Aí o credor entrou na justiça, isso suspende a prescrição, tá? Aí ele entrou na justiça, mas ele não conseguiu localizar nem seu endereço para penhorar algum bem, quando a execução está começando, ou então bens penhoráveis. Então, depois de um tempo, a prescrição começa a caminhar novamente. E como é que ele interrompe essa prescrição? Desse jeito, penhorando um valor. Então, ele penhora um valor pequeno, amigo, pode ser R$ 1. Se ele penhorar R$ 1, ele suspende a prescrição de novo. Então, esse processo pode ficar mais anos aí para enrolando a sua vida. Então, esse é o grande problema de uma penhora de um valor pequeno, porque se fosse R$ 997 somente, você podia até deixar, falar, ó, fica com isso aí e o processo acaba, mas não pode, tá? Então, esse é o grande problema. Então, vamos lá. Marcelo Santos, doutor, tive uma dívida com uma loja e quitei a dívida com a loja. Será que ainda consigo comprar alguma coisa nessa loja? Não sei, amigo. Você tem que ir lá perguntar se eles vão dar crédito para você. Eu não daria, tá certo? Quem não me paga, eu não dou crédito. Agora, você não precisa comprar nessa loja, tem muita loja no Brasil, não é verdade? Você pode comprar em outra loja, tá? Então vamos lá, o Walter. Quando o acordo já foi feito e o banco não tirou do SPC e Serasa, o que fazer para eles tirarem? Amigo, você tem que quitar a sua dívida, tá? Depois que sua dívida está quitada, você vai lá e reclama e processa, tá? Então é muito simples isso daí. Valeu, Claudivan. E olha só, pessoal, eu queria explicar um negócio agora que eu fiz, que eu vejo que tem muita gente com dificuldade para conseguir ver os seus dados, saber fazer uma rápida análise lá do Serasa, para saber o que está acontecendo com o CPF. A pessoa fica nessa, meu nome está limpo, eu não tenho crédito, eu já vi no Serasa e está tudo bem. Mas ele não entende por que ele não tem crédito, porque não é somente nome limpo que importa, tá? Importa diversos fatores. Então, eu vou explicar cada um deles para você. Então, vamos aqui para você entender o que está acontecendo. Veja só, esse aqui é o famoso extrato master do Serasa. Vem todos os seus dados. Esse aqui é o meu, tá certo? E essa aqui é uma planilha, tá? O mapa das dívidas, para você saber o que está acontecendo, por que o seu score de crédito às vezes está baixo. Você não tem dívidas, mas ele está baixo. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, que é o extrato master, que ele é obtido gratuitamente, e eu vou dar para você também essa planilha aqui, que é o mapa das dívidas. Aqui tem tudo que é importante para você saber sobre suas dívidas e também as coresinhas têm um motivo, tá?
Então, veja só isso daqui. Então, vamos começando. Você vai pegar aqui o seu extrato completão, aí você já começa aqui, ó, informações cadastrais. Isso é importante? Isso é muito importante. Então, você vai olhar e vai marcar aqui, ó, seus dados estão atualizados da sua informação cadastral? O seu nome está certinho, o seu CPF, nome do documento, nome da mãe, data de nascimento, essas informações estão corretas? Aí o que é que você vai fazer? Você vai marcar sim, se tiver sim, se não, você vai marcar não, tá? Agora vamos prosseguindo. Aqui tem os dados de localização, seu endereço. Seus dados estão atualizados? O meu está atualizado direitinho. Então eu marco sim. Agora você vem participações societárias. Você vai ver aqui se tem uma empresa em seu nome, tá? O que acontece? Eu tenho duas, uma eu baixei, a outra está ativa, tá? Uma empresa, ela sempre prejudica um pouco o seu score de crédito, tá certo? Principalmente quando é microempresa. Então, o que você vai marcar aqui? Eu tenho participação societária? Tenho aqui, ó. Então, vou marcar no sim. Dívida pendente no Serasa. Será que eu tenho alguma dívida pendente? Está escrito aqui, ó. Opa, tá aqui, ó, dívida pendente no Serasa. Tenho sim uma da ANEEL Energia no valor de R$ 29,24. Então, eu já preencho a planilha. Sim, tenho uma dívida pendente. Ações judiciais. Eu tenho alguma ação judicial? Não, ó, não tenho nenhuma ação judicial. Então, eu já marco aqui, ó, ações judiciais, não. Vamos prosseguindo. Protesto. Eu tenho um protesto? Sim, ó. Está aqui um protesto. Está aqui mais uma vantagem de você obter esse extrato aqui, porque ele já dá aqui o nome do cartório onde você tem que desenrolar isso daqui, tá? Está aqui o valor que foi protestado, a data do vencimento e a data da inclusão. Você vai contar os 5 anos que vai ficar no Serasa dessa data aqui, tá bom? Mas aí nós vamos preencher na nossa planilha. Eu tenho um aqui, ó. Cheque sem fundo, soltei algum borrachão? Não, tá ok. Sem borrachão. Falência, eu tenho alguma empresa falida? Nenhuma participação em falência. Ponho aqui o não, tá? Agora você vai vendo aqui, histórico de crédito. Qual é a vantagem do histórico de crédito aqui? Veja só, você paga uma dívida, amiga, ela não desaparece. Ela vem aqui para o histórico de crédito, tá? Então aqui, ó, mostra aqui a data do vencimento, a data da inclusão e a data de baixa. Então veja aqui, ó, a data aqui, essas 3 datas são muito importantes para você saber como é que está o seu relacionamento com o mercado. Mais rápido que você resolve isso, é melhor. Então veja só. Cadê o histórico de crédito? Eu tenho, ó, tenho um histórico de crédito aqui. Pendências regularizadas. Olha só aqui, pendências regularizadas. Eu tenho alguma pendência regularizada? Não, não tenho nenhuma pendência regularizada. Contrato recente com menos de 1 ano. Então nós chegamos aqui, ó. Aliás, eu tenho aqui, né? Tenho aqui, como falei, errei aqui, ó. Dívidas regularizadas, tenho e mais de uma, né? Então tá aqui, ó, que vale essa daqui. Essa aqui não. Então veja só, contrato recente. Esse daqui, amigo, é o seu contrato, aqui são seu cadastro positivo. Você tem que ver aqui a data dos seus contratos. Olha só, esse meu aqui é 2017, o meu cartão de crédito. E por aí vai. Você vai vendo aqui, ó, esse aqui é de 2022. Então você vai vendo se tem algum contrato aqui com menos de 1 ano, tá? Porque quando você tem um contrato novo de crédito, é habitual cair um pouco o seu score de crédito. Então veja só, tem um contrato recente? Não, não tem um contrato recente. Agora vamos aqui, cartão de crédito, ele está pago? Eu estou pagando o meu cartão de crédito? Está aqui, ó, a última prestação que eu paguei desse relatório foi do mês de março. Ó, o valor debitado, o valor pago é o mesmo valor.
Olha a data do pagamento, dia 10/3, ele venceu dia 12/3, paguei com antecedência, então tá ok aqui, tá ok aqui e tá em todos esses aqui. Isso aqui é fundamental para o seu crédito. Então vamos lá, o cartão tá pago? Tá sim, tá pago. O rotativo do banco, você está no rotativo do banco? Olha aqui o rotativo no Banco de Brasília. Eu estou no rotativo? Não, amigo, não estou. Não consta nada aqui. Meu rotativo tá beleza. Rotativo do banco? Não. Consumo, você vai ver aqui o seu consumo, tá? Como é que é? Tá sendo direitinho, você tá pagando direitinho a TIM, por exemplo. Ó, venceu dia 3, dia 7/3, paguei dia 7/3, paguei o valor integral. Então você tem que analisar isso daqui em todos os seus consumos, ó, claro. Você tem que ver também, ó, tem outro claro aqui, tudo certinho. Neo Energia eu sempre piso na bola, olha só. Então tem aqui, ó, tenho dívidas. Então você já sabe aqui. Só que essas dívidas é bem pequenas, são bem pequenas. Mas tá aqui, ó. Se está assim, ok. Não, então tenho uma aqui, ó. Tá não, não tá ok não. Eu tenho uma dívidazinha lá que eu não paguei. Histórico de consultas. O que é o histórico de consultas? Tá aqui, ó, consultas ao seu CPF. Então você vai ver como é que está a situação do seu CPF. Tem muita consulta de banco, tipo essa daqui, de crédito. Como é que tá? Isso aqui você aprende quando você entra lá para o nosso clube de membros. Então você aprende a gerar consultas positivas como essa daqui, que são as consultas de seguro. Olha o tanto que eu tenho. Eu ensino você a gerar essa daqui e também a excluir essas daqui. Isso é importante para você ter aí uma boa lista de pesquisa. Então, como é que está o histórico de consultas? Eu tenho e são boas, tá? Proposta de acordo. Onde é que você vê a sua proposta de acordo? Você vê no Serasa, você vê aqui no início. Você tem proposta de acordo aqui? Olha só, tem aqui umas propostas de acordo. Então, o que é que nós vamos marcar aqui nessa planilha? Tenho, sim. Como é que está a minha situação na Receita Federal? Onde é que a gente vê na Receita Federal? Vamos aqui, ó, meu CPF e depois você vê aqui dívidas e pendências. Olha aqui na Receita Federal como é que está. Está regular, tá vendo aqui, ó, Receita Federal está regular. Então, ó, tá ok. Fiz o limpa-nome. Se você caiu naquele golpezinho do limpa-nome, você não consegue crédito. Não, não fiz. Como é que está a lista negra? Você tem que acessar e ver. A minha está ok. Como é que está o meu rate bancário? Está ok. Então você veja, eu tenho o maior número de apontamentos aqui, é no ótimo, né? Então tá ótimo aqui. Mas acontece que eu tenho também no ruim. E são apontamentos importantes. Esses em vermelho são muito importantes. Eles puxam o seu score para baixo. Quando tem esse daqui amarelo, não é tão importante. E, por exemplo, então eu tenho esse daí, tenho protesto que é importante, tá? Tenho algumas coisas que são importantes. Então, o que que acontece? O meu score ele vai ficar mais ou menos por aqui, ó, entre 0 e 500. Será que eu acertei? Olha só, no próprio relatório sai o meu score 450. Tá aqui, ó. Então, meu score está ruim por quê? Porque eu tenho dívida pendente e tenho protesto. Eu tenho dois aqui na classe vermelha, tá? Então ele vai ficar aqui. Então aqui, se você quiser pegar essa planilha, amigo, se você quiser esse relatório que você obtém gratuitamente lá no Serasa, você vai fazer o quê? Você vai ser membro do nosso grupo aqui, membro do nosso canal. Basta você acessar, apertar o botãozinho que está aqui embaixo, escrito Seja Membro, tá? Quanto que custa para ser membro do canal? Custa R$ 5, amigo.
R$ 5. YouTube ainda leva 40% dos R$ 5. Então, dos R$ 5 eu fico com R$ 3. Então, se vê que eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, que você ficar rico vendendo negócio de R$ 3, você tem que vender demais. Isso é para ajudar você, amigo. Você que precisa de crédito. Com essa planilha aqui, eu fiz uma análise rápida. Você já viu aqui que eu já detectei o que está atrapalhando no Serasa, tá? Além de você detectar o que está atrapalhando no Serasa, você vai aprender a gerar consultas positivas lá na sua lista de pesquisa e excluir as consultas negativas. Isso tem um impacto direto no seu score de crédito, tá bom? Então é para você, é para ajudar você. Clique no botãozinho abaixo aqui, ó, seja membro e participe do nosso clube de membros. Tem todas essas informações lá para você, tudo separado direitinho, um curso bem legal para você. Não precisa nem sair do YouTube, tá bom? É isso aí, pessoal, e vamos seguindo. Então vamos lá, obrigado, o senhor é top, Marcelo de Maceió, Claudivan. Doutor, tem algum telefone para falar com você para pegar esse caso para mim? Tem o meu e-mail, amigo, advogado.ricardoreis@gmail.com. Vamos lá, Argus. Doutor, dívida de 15 mil de cartão de crédito. Quais são as chances de processo caso eu não consiga quitar a dívida através de um banco? As chances são de 50%, amigo. Ou ele vai processar ou ele não vai processar. Qualquer um que vai falar que, olha, banco menos de 10 mil, ele não processa, menos de 15 mil, não processa, amigo, está mentindo para você. Ninguém consegue prever isso. Porque às vezes o banco não processa você, mas ele vende a dívida para alguém que processa. Agora, também às vezes tem banco que processa por causa de 15 mil reais, amigo. Você imagina que não é só você, são milhares de pessoas devendo 10 mil reais, 5 mil reais é muita grana, tá certo? Então não se engane, a chance é de 50%. Ou ele vai processar ou ele não vai processar. Infelizmente, amigo, não adianta achar que você vai achar alguém que vai dar uma probabilidade certa aí. Então vamos lá. Edson Aparecido, tenho dívida de ICMS. Já está na dívida ativa, já baixei o CNPJ. Como eu passo para resolver minha conta com bloqueio judicial? Se está bloqueada judicialmente, você tem que constituir um advogado para analisar seu caso, amigo. Você não tem como fazer nada sozinho. Vamos lá, Jonathan. Doutor Ricardo, fiz uma mega consulta de renda estimada. Fiz uma consulta de renda estimada de 4.987, de acordo com a consultoria Rate BCB, e aprovação recomendada pela consulta Mega. No entanto, não consigo fazer nada no cartão de financiamento. É, amigo, você tem que também ver quais são as outras coisas que estão acontecendo. Se você realmente tem essa renda aí, ou às vezes eles erraram na renda, sua renda é essa mesmo. Então, amigo, você tem que ver o seu cadastro positivo, tá? Porque o que é que acontece? Você veja aqui no seu cadastro positivo. Vamos pegar aqui o seu caso. Você tem a renda estimada em 4.987, né? Aí você pega esse extrato aqui do Serasa. Aqui, esse daqui do Serasa. Você vai ver aqui, se for, vamos supor que essa fosse a minha renda, né? Então você vai ver aqui o meu cartão de crédito. Então tem o cartão de crédito aqui, ó, cartão de crédito. Aí você vai ver o meu cartão de crédito. Aqui a fatura deu 4.200. Então, e pensa bem no seguinte: se você ganha, vamos supor que essa sua renda estimada seja minha, você ganha 4.900, um cartão de crédito deu 4.200. O que sobrou aqui? Muito pouco, amigo. Pensar que você não vai viver para pagar cartão de crédito. Você tem que pagar também comida, bebida, escola, alimentação, roupa, enfim, as despesas básicas do dia a dia. Ou seja, você não tem margem, tá bom? Então pegue esse relatório, veja aí a sua situação lá no Serasa, a sua renda também, os seus gastos no cadastro positivo e veja como é que está a situação dele, tá bom?
E vamos aí, vamos respondendo aqui as perguntas da galera. Olha aí, chegou Glauber. Glauber é membro aqui do canal e tem prioridade na resposta das perguntas. Doutor Ricardo sempre aprendendo com seus ensinamentos. O Glauber é membro aqui do canal, tem aqui as estrelinhas. Doutor, quando os bancos vendem dívidas para empresas cobradoras como a Eclover, a Ipanema, será que na venda da dívida os bancos repassam os contratos? Amigo, ele tem que repassar toda a documentação, Glauber, porque senão como é que vai provar se tinha essa dívida, né? Que eu posso ter uma dívida que não existe, falo para você, ô Glauber, eu tenho uma dívida ali com um sujeito ali de 10 mil reais, compra ela de mim aqui. Aí você compra e eu falo, vai lá, cobra lá. Não, tem que passar a documentação completa, sim. Aí é que tá certo? Porque ele tem que provar se ele é um legítimo, se essa dívida tem fundamento, tá certo? Porque você pode questionar, você pode apresentar qualquer tipo de exceção, ou seja, qualquer defesa para aquela pessoa que comprou. Se o contrato ele não está perfeito, então você vai apresentar para aquela pessoa que comprou. Você fala, ó, o contrato aí, meu irmão, não está perfeito. Eu nunca assinei esse contrato, nunca tive negócio com aquela empresa, menos ainda com você. E por aí vai. Então você tem que fazer as suas defesas, tá bom, Glauber? Então vamos lá. Doutor, várias empresas cobrando aqui, dizendo que sou o novo dono da dívida, então não se sabe nem para quem está devendo mais. Esse é o grande problema, Glauber. Tem muito tombo nessa história aí, muita bandidagem. Por quê? Os caras falam lá que compraram a dívida e não mostra nada. E será que ele vendeu para várias pessoas? Que a gente vê o seguinte: várias empresas de cobrança cobrando ao mesmo tempo, comprei a dívida. Será que ele vendeu essa dívida para mais de um? Será que pode vender a mesma dívida para mais de uma pessoa? É claro que não. A dívida só pode ser vendida para uma pessoa. É como você vender uma bicicleta, né? Você vender a bicicleta, você vende para uma pessoa. Você vender para duas, uma você enganou. Então você cometeu um crime de estelionato, tá bom? Então você tem que estar atento a isso daí, Glauber, porque você não pode dar mole e deixar se abater por causa desse tipo de coisa quando você está cobrando. Você já é velhaco aqui no canal e já sabe o que você tem que fazer. Você tem que exigir que eles mandem para você o documento que comprove a dívida, tá certo? A transferência da dívida, a planilha da dívida para você saber quanto que eles estão cobrando, quanto que eles estão cobrando de juros, correção monetária, tem que saber quando que essa dívida foi feita para você calcular aí a prescrição da dívida, tá certo? Você sabe que se você fizer acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida, né? E tem aí o SCR, Negócios, SCR Virtual Negócios, no Serasa Ipanema de 1151, tá para pagar 333. Tem outra da Ipanema de 1.000 e tal, mas está para pagar 454. Tem também da Recovery de 1.000 e tal, para pagar 68. Todas caducas. Eu devo pagar mesmo assim? Não, não deve pagar dívida caduca, tá certo? Se você quiser pagar, você paga, amigo. Se ela não está negativada, ela está no limpa-nome. Isso não influencia o seu score de crédito. Você paga se você quiser, tá certo? Mas se você quiser pagar, acha bonito pagar a dívida prescrita, o que você vai fazer? Você vai pagar à vista, tá? Não faça acordo desse tipo de dívida, porque você não sabe o dia de amanhã. Você faz acordo achando que vai pagar, se não pagar, você vai ter uma nova dívida aí perturbando aí a sua vida por muitos anos, tá certo? Então fique atento nisso, fique atento nos seus direitos, tá bom? Pessoal, zerado o chat aí, respondi todas as perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Um forte abraço e fique com Deus!